Olá, meu nome é Gleice Kelly Rodrigues Nascimento. O projeto intitulado Tratamento de Efluentes Industriais pelo Processo Eletrolítico, tendo como plano de trabalho a otimização das condições de operação de um reator eletrolítico em fluxo contínuo para tratamento de efluente têxtil utilizando eletrodos de alumínio e ferro, tendo como orientadora a professora doutora Carmen Lúcia Moreira Gadelha e o programa PIBIC. O projeto atende 2 ODS, que consiste no 6º, água potável e saneamento, e o 14º, vida na água. Um dos setores que mais se destaca na economia brasileira consiste no setor têxtil. Este apresenta um consumo elevado de água, bem como também uma geração significativa de efluentes. Efluentes esses que são considerados tóxicos, mutagênicos e carcinogênicos, que apresentam uma DBO elevada e uma cor muito acentuada. Devido à limitação das tecnologias, muitas vezes esses efluentes acabam sendo lançados no corpo receptor sem um tratamento adequado, promovendo impactos esses que poderão ser irreversíveis. Diante disso, a eletrocoagulação é apontada como uma tecnologia alternativa, versátil e promissora para o tratamento do efluente da indústria têxtil. Diante disso, os objetivos da pesquisa consistiam em avaliar o desempenho, ou seja, a eficiência, do processo de eletrocoagulação utilizando efluente real, bem como também aplicar as condições ótimas de operação ao reator eletrolítico em fluxo contínuo, promovendo o monitoramento da remoção de cor verdadeira, corante e turbidez. É importante destacar que, devido ao cenário de pandemia, não foi possível utilizar efluente real. Diante disso, a pesquisa foi desenvolvida a partir do uso de efluente sintético. Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, a metodologia foi estruturada em 3 etapas. A primeira etapa consistiu nos ajustes do sistema eletrolítico, este que foi estruturado dimensionado na vigência da pesquisa anterior. A segunda etapa consistiu na definição do planejamento experimental, ou seja, delimitação dos fatores, bem como respectivos níveis. E terceira etapa, na definição dos parâmetros físico-químicos e métodos, com a finalidade de verificar a eficiência do processo de eletrocoagulação. Diante disso, o sistema eletrolítico utilizado é este que vocês podem observar nessas 2 imagens, que consiste no reservatório de alimentação e um reator eletrolítico, que é onde ocorre o processo de eletrocoagulação. É importante destacar que nesse reator eletrolítico é onde fica localizado eletrodos, podendo ser de ferro ou de alumínio, que estão ligados à fonte de energia de 12 volts. No tocante ao planejamento experimental, adotou-se 3 fatores que foram pH, tempo e condutividade, e que para esses fatores foram estabelecidos níveis que foram combinados a partir do planejamento fatorial 2 a terceira com repetição no ponto central. Isso resultou em 10 experimentos. É importante destacar que essa configuração foi baseada no trabalho de Nascimento 2018, que foi uma pesquisa de vigências anteriores, que fez o estudo nas mesmas condições, com o mesmo tipo de efluente, mas em sistema embatelada. Diante disso, replicou essas condições em fluxo contínuo, com a finalidade de promover a comparação dos resultados. No tocante aos parâmetros físico-químicos e métodos, aqui nesta tabela consta as informações que os parâmetros físico-químicos utilizados foram o pH, turbidez, condutividade, cor verdadeira e concentração do corante, e os métodos foram baseados nos padrões de análise de água e esgoto do American Public Health Association. A partir da aplicação da metodologia, foram possíveis obter alguns resultados, em que pode-se observar aqui nas imagens, nesse slide, em que no lado esquerdo consta as imagens após as amostras antes do processo de eletrocoagulação e no lado direito após o processo de eletrocoagulação. De forma visual, é possível notar que houve uma diminuição na cor, no entanto, um aumento em material particulado. Essas informações poderão ser confirmadas a partir de dados quantitativos, em que os primeiros dados quantitativos consistem nesse parâmetro aqui na remoção do corante, em que esse gráfico consta essas informações, em que as barras na cor mais clara consiste na eficiência da remoção do corante em termos percentuais em sistema embatelada, e as barras na cor mais escura após o processo de eletrocoagulação, mas em fluxo contínuo. No tocante ao sistema embatelada, é possível notar que 6 testes tiveram uma eficiência de 100%. Foi o teste 1, 4, 5, como também o 7, 8 e 9. Já, por outro lado, em fluxo contínuo, os testes que tiveram maiores destaques foram o teste 2, o teste 6 e o teste 8.
É importante destacar que, fazendo um comparativo em sistema batelado e sistema de fluxo contínuo, o sistema batelado teve melhores eficiências. No entanto, em ambos os casos, as eficiências foram superiores a 80%. Já no tocante ao parâmetro cor verdadeira, é importante destacar que Nascimento 2018 não fez estudo desse parâmetro para o sistema batelada. Diante disso, as informações descritas aqui neste gráfico é apenas em sistema de fluxo contínuo. Possível notar que o teste que apresentou a melhor eficiência foi o teste 9, que corresponde ao pH 7, condutividade 1750 e o tempo de 20 minutos. Obteve uma eficiência de 100%. Por outro lado, a menor eficiência ocorreu no teste 5, pH 4, condutividade 500 e tempo de 30 minutos. No entanto, a eficiência mantendo-se acima de 80%. Já no tocante da turbidez, este gráfico irá apresentar esse parâmetro em 3 condições, em que a primeira condição é esse parâmetro antes do processo de eletrocoagulação, que está representado nas barras na cores mais claras, e as barras na cores intermediárias, consiste nesse parâmetro após o processo de eletrocoagulação, e as barras na cor mais escura, essa aqui, após o processo de eletrocoagulação, bem como também um processo de decantação, uma duração de 1 hora. É possível notar nesses gráficos que em todos os testes, após o processo de eletrocoagulação, houve um aumento da turbidez, devido ao aumento de material particulado no processo que ocorre no processo de eletrocoagulação. Por outro lado, após o processo de decantação, houve uma diminuição significativa desse parâmetro, de forma como, por exemplo, no teste 7, a remoção foi de tal forma que foi inferior à turbidez, a turbidez tornou-se inferior à condição inicial antes do processo de eletrocoagulação. Diante disso, é possível concluir que, infelizmente, devido ao cenário de pandemia, não foi possível utilizar efluente real. No entanto, a partir da utilização do efluente sintético, foram possíveis obter excelentes resultados, tanto na remoção de cor como de corante. No entanto, notou-se um aumento da turbidez devido ao aumento da geração de material particulado. Diante disso, faz necessário a adoção de tecnologias complementares, como o processo de decantação aplicado, bem como também a utilização de filtros. Agradecimentos à Universidade Federal da Paraíba por ser um meio de desenvolvimento profissional, a professora doutora Carmen Lúcia Moreira Gadelha por contribuir em meu crescimento acadêmico, ao CNPq pelo incentivo à pesquisa estudantil e à Propesc por sempre nos manter informados.